Olá, boa tarde, pessoal. Vamos fazer aqui um novo quadro do Brasileiros de Fronteiras, que é bater papo com a Luísa, ou conversar com a Luísa. Eu ainda vou colocar o nome certo, né? Mas vou começar hoje com a Valquíria Guillemot. Está correta a pronúncia? Guimã. Guimã, Valquíria Guimã, paraibana. Imperiano, não pode esquecer. Como é? Guimã Imperiano. Guimã Imperial, sim, é verdade. Então, uma pessoa da Paraíba, né, uma pessoa artista plástica, escritora, diretora de associação na Suíça, inclusive fez vários eventos também para arrecadar fundos para ajudar comunidades indígenas aqui de João Pessoa, que eu achei muito interessante. E aí, boa Ótimo. tarde, Valquíria, você como é que está aí na Suíça? Oi. Ai, aqui tá frio. Aqui tá Eita, frio. Começou de novo o frio. quantos graus está fazendo aí? Hoje estava anunciando 17. Nossa, é frio mesmo, né? E aqui, assim, você sabe que você mora aqui na Europa, Ah, quando tem sol, aí o calor aumenta. Quando eles anunciam chuva, no dia seguinte esfria. E ontem, essa semana toda, teve chuva, né, por aqui. Aí certo. o tempo tá frio. Agora talvez tá saindo um pouquinho de sol, mas foi o dia todinho assim, bem nublado. Aí eu tô aqui gelada, né? Eu Então acredito. tem partes da casa que são mais frias que outras. Eu tô aqui no escritório que é bem frio. Pois é. Então, conta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, assim, da sua trajetória artística, né? Que você é daqui do Brasil, do Nordeste, João Pessoa. Como foi essa transferência de você, Valquíria, daqui para a Europa, assim, para o pessoal te conhecer melhor? A minha trajetória é uma trajetória que eu acho que ela reflete muita realidade de muitas mulheres do Brasil, né? Que é essa busca para se firmar como mulher, né? Uhum. Primeiro, eu sou de João Pessoa, como você falou, Uhum. uma família simples, né? Meu pai era telegrafista, hoje ele está morto. E aí houve algumas mudanças, acabou indo para o Ceará. Eu casei na época, né? Porque a gente foi criada para casar, ser mãe, dona de casa É, e ser a mulher do, não ser, não tinha identidade, né? A gente era criada para ser a mulher do fulano. uhum. E como todas as mulheres, eu era mulher do Dr. Rubson, né? Lá no sul do Brasil. Quer Uhum. dizer, eu já comecei minha trajetória foi assim, eu acho assim que a gente tem sinais na vida e esses sinais eles são muito sutis. Mas se a gente não segura e não tenta compreender esses sinais, você não sai muito do lugar, né? Então eu sempre tive essa impressão, uma impressão muito larga na minha vida, na minha visão, né? Não era um desejo, não era um sonho, mas era uma impressão que a minha visão era maior do que eu. E apesar de ser limitada dentro das condições econômicas, até para desenvolver o meu lado artístico foi difícil, né? Porque eu não tive a oportunidade de fazer uma escola de belas artes, então eu tive que fazer todo esse processo de autodidata para chegar no estado em que eu estou hoje. Então foi um processo lento, porque quando você procura aprender, você leva mais tempo, mas ao mesmo tempo você cria sua própria identidade. Então eu saí de João Pessoa, né? Eu tinha 20 anos, casei com 22, aliás, com 21 e 22 anos eu tive a minha filha, a minha primeira filha, mas já morando no Paraná com o meu marido, meu primeiro marido, que a gente hoje é divorciado. E nessa época eu não tinha identidade, né? Eu era mulher do doutor da cidade. Mas é interessante morar em um outro estado, não é? Também, a gente aqui do Sim, Brasil, é como se fosse outro país também, né? sim, porque a realidade é completamente diferente. O Paraná, a cidade onde eu morei era uma cidade do interior do Paraná, é lá onde tem a terra vermelha, onde tem muita agricultura, a terra é muito rica, muito verde, né? Então, a agricultura do café, do soja, de várias agriculturas, e uma coisa que a gente nunca viu no Nordeste. E o Para mim clima foi frio, né? O clima frio também, em comparação com aqui. tenho Aham, frio. Então você veja, né? é, Eu tive uma preparação na minha vida. aham, aham.
né? Eu segui um caminho me preparando. Eu separei do meu marido e eu tenho que agradecer a ele esse processo, porque eu consegui ter um momento de aprendizagem no sul do Brasil, como se fosse uma preparação para vir para a Europa, né? Porque a maneira de ver, de ser do sul do Brasil, ela é bem diferente do Nordeste, né? São praticamente dois mundos diferentes, né? Então a gente tem essa realidade no sul. Você tem que aprender a ser mais discreta, a ser mais introspectiva, apesar que a minha natureza já era assim, né? Eu já tinha essa coisa assim de ser muito. Não sei se eu herdei isso do meu pai, que meu pai era uma pessoa. Meu pai era uma coisa tão engraçada que quando tinha. Ele é nordestino, daqueles assim, bruto, né? Mas ao mesmo tempo uma pessoa com conhecimento muito grande, um filósofo, gostava muito de conversar com rodas de jovens sobre filosofia, mas na casa dele, para você chegar, podia ser o maior amigo. Você tinha que bater, esperar e ele dizer entre. Porque senão, sabe o que ele fazia? Não. Volte e bate na porta. Essa é ótima. Aqui não é a casa da mãe Joana, volte e bata na porta. Bem organizado, né? Bem paraibano. Então, isso para mim foi assim uma referência, né? Essa coisa de não ser entrão, né? De esperar, de observar, de ouvir. E lá no sul do Brasil eu tive mais um pouco dessa escola e me ajudou muito também. E lá no sul do Brasil foi assim, foi Paraná, Divócio, Santa Catarina, que foi uma escolha de coração. De Santa Catarina eu peguei um avião e vim para Genebra. Eita! Foi assim. Bacana, legal. Foi assim, né? Legal. Vários altos e baixos nesse meio tempo, mas aí quando subi, quando descia, eu mudava de lugar. Quando subi, aí até encontrar um lugar que eu chegava no topo. Então lá em Santa Catarina é cheio de morro, né? Mas não foi em cima do morro que eu peguei o avião, foi embaixo mesmo, porque senão o avião não decola. É só uma metáfora, né? Mas foi bem assim mesmo, né? Na hora do baixo, quando eu estava assim, quando eu havia aterrissado, eu peguei o avião e vim para Genebra. Então, e aqui eu estou há 20 anos. Pelo que eu entendi, em Genebra você se descobriu você como pessoa, você mesma, não só como, eu não estou desvalorizando o fato de ser mãe, né? Mas assim, não apenas ser mãe, dona de casa, mas ser uma artista, ser uma mulher para o mundo, não é isso? Digamos que eu tive um processo, realmente, eu fui subindo uma escada, né? Eu deixei a minha ingenuidade, a minha meninice na Paraíba e em Mandaguari, no Paraná. Eu continuei sobre a asa do meu marido ainda com infantilidade, apesar de ser uma mulher adulta e casada. E eu comecei a abrir após o divórcio. Então, o divórcio foi realmente um grito de liberdade, né? Porque se eu não tivesse divorciado, eu acho que eu não teria evoluído. A minha vida é o antes e o depois do divórcio. Assim, o antes e o depois do divórcio. Eu tenho várias passagens, né? A primeira passagem foi o antes e o depois do divórcio. E depois foi uma outra vez aqui em Genebra que eu conto depois. Certo, legal. E qual foi a sua primeira impressão aí na Suíça? Que aqui o pessoal no Brasil, né? A gente tem uma fascinação pela Europa, a gente acha que é isso, aquilo outro, cada um tem sua imagem, né? Você tem uma imagem muito diferente da realidade, como é que foi a sua sensação? Para mim, descobrir Genebra foi realmente Eu acho que foi... Se eu pudesse voltar a ideia no tempo, seria como os navegadores quando chegaram no Brasil e descobriram o Brasil, né? Esse mundo completamente natural, diferente da Europa. Para mim foram dois mundos completamente diferentes quando eu cheguei na Europa, mas que me fascinou muito e me atraiu de imediato. Imediatamente eu pensei, é aqui que eu vou morar. Né? Porque é assim, quando eu falo para você dos sinais e dos anjos, os anjos que entraram na minha vida, né, que me deram alguns sinais, eles foram me guiando por alguns caminhos.
E esses caminhos, eu fui me arranhando com os espinhos, procurando cicatrizar, mas cada cicatriz ficou mais forte para eu não me arranhar de novo. E, ao mesmo tempo, eu aprender que não poderia voltar pelo mesmo caminho. Então, saí da Paraíba, fui para Mandaguari, separei, né? Uma coisa assim que foi até uma surpresa para todo mundo, meu divórcio, porque nem eu esperava, mas aconteceu. Aí fui para Florianópolis, ver um mundo já diferente, né, de Paraná, e também diferente do Nordeste, mas entre os dois. Mas assim, lá eu fui a mulher que tentou descobrir a sua vida e criar 2 crianças sozinha. Foi lá o meu primeiro estandarte, né, onde eu plantei o meu primeiro estandarte, onde eu deixei de ser a mulher para ser valquíria imperial. E naquela época existia divórcio, porque eu lembro que na época dos meus pais não tinha, era o tal do desquite, né? Exato, desquite. Eu passei vários anos desquitada até ter que providenciar a documentação. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, eu conheci o meu marido assim em 4 meses, que eu estava aqui em Genebra. E aí passamos um ano vivendo juntos até decidir o casamento. E assim, nesse momento é que eu tive que vir para o Brasil e providenciar o divórcio, porque até então era desquite, mas o desquite não me dava autorização para fazer o casamento, né? E assim eu fiquei aqui. Genebra, para mim, foi aquela descoberta de um mundo totalmente diferente do Brasil. Não desmereço o Brasil, mas as coisas aqui funcionam. Eu não sou uma pessoa organizada em muitas coisas, mas eu sou organizada naquilo que eu me proponho a fazer. E sou determinada. E isso aqui, esse país aqui, ele te dá um caminho todo certinho onde você pode se projetar. E isso é maravilhoso, né? Você que morou na Alemanha, você sabe, nós podemos nos organizar. Nós podemos nos organizar até planejar, né? Planejar com um ano de antecedência. E a gente pode fazer as coisas sabendo que tem uma estrutura atrás, que a gente tem um retorno. Pelo menos, né, eu sei que se eu pagar uma conta 2 vezes, que eu sou de pagar 2 vezes, 3 vezes, às vezes esqueço, eu sou bem desorganizada na questão da contabilidade, não é comigo. E às vezes eu pago conta 2 vezes, eles devolvem, sem eu precisar correr atrás. Entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Sem ter que estar reclamando com 4 pedras na mão, escrevendo. Correr, passei 2 horas na fila da burocracia, quando eu tive que correr em Florianópolis para receber de volta um pagamento e nunca recebi. E você fica 2 horas aqui, 2 horas ali, você passa o dia todo correndo para resolver um problema de burocracia, que aqui a gente resolve com a carta. Nada precisa de uma autorização registrada em cartório. Basta, praticamente, antigamente era a palavra, hoje pelo menos a gente faz um papelzinho, entrega e está feito. Né? Até para fechar uma conta, agora mesmo, eu tenho uma conta para fechar no banco da minha irmã. O que eu fui lá fazer? O que eles pediram? Me deram um papel e disse assim, elas basta assinar aqui. Eu enviei para o Brasil para ela assinar e devolver. A conta vai estar fechada. Então, isso é uma facilidade e é uma coisa assim que deixa a gente tranquila. Pelo menos eu gosto dessa tranquilidade, né? Aí você fica com tempo para você, para fazer seu trabalho, você não tem que ficar correndo atrás de banco, ficar né, cheio de burocracia. Aqui mesmo precisa de ir para o consulado, fazer uma procuração. Além de ter que pagar não sei quanto, você ainda fica preenchendo isso, preenche aquilo, marca rendezvous, faz não sei o quê. Você vive em função da burocracia. É verdade. Então, eu gosto muito desse lugar. Passar 1 hora, 1 hora e meia em pé na fila do banco, né? Aí depois é no caixa errada, na filial errada, aí vai não sei como. E ainda não dá certo no final, você tem que voltar no dia seguinte. Então, isso quer dizer que correspondeu à sua, vamos dizer assim, fantasia, imaginação, à realidade. Totalmente, correspondeu totalmente. Eu acho que quando a gente chega, é claro, tem a dificuldade de adaptação, nós somos sempre estrangeiros, imigrantes, porque a nossa maneira de ser nunca vai ser igual ao do povo daqui, né?
Nós fomos criados Não é um defeito, não é um defeito, a gente ser não é um diferente, né? pelo contrário, não é um defeito, mas Ah, é uma maneira de ser que não corresponde à maneira das pessoas. é. Nós acabamos nos impondo como com respeito e tudo mais, mas isso leva um certo tempo até que a gente quebra as barreiras do preconceito, porque quem é imigrante, isso não é só aqui, não é no Brasil também, hein? Claro, O Brasil, quando eu estava lá, eu via como é que as pessoas olhavam para os argentinos que vinham. Estão invadindo a nossa cidade, porque em Florianópolis dá quase 1 milhão de pessoas no verão, e os catarinenses ficavam enlouquecidos. Até hoje são assim, ficam bravos. Eles têm razão, porque daí toda a infraestrutura que vai para o pau, que não funciona, porque existe uma sobrecarga de uma população num determinado período que não está preparado para atender. Então, o manezinho, né, que é o catarinense, fica louco. A cidade enche de argentino, de chileno, de paraguaio, uruguaio, e aí eles realmente, às vezes, até tratam mal, entendeu? Até tratam mal. E quando tem gente que se estabelece, a crítica é mais um que vem para tomar o espaço do catarinense. Ora, como vai tomar o espaço? Vai tomar o espaço porque o catarinense não está ocupando o lugar que ele pretende, né? Então, essa coisa de barrismo, né? Existe em tudo que é lugar. Existe em tudo que é lugar. Mesmo assim, ó, sul do Brasil com o nordestino, é Paraíba. Então, você vê que tem né, esse barrismo, essa proteção do seu espaço. E hoje eu estava vendo um vídeo que eu achei maravilhoso sobre a ocupação de uma parte do Uruguai, do Paraguai, fronteira com o Paraná, pelos gaúchos. É uma reportagem muito bonita, achei lindo, mas os gaúchos foram para lá para trabalhar, fazer agricultura, ocupar a terra, produzir. E os uruguaios não são muito de ter essa maneira de agir, e aí criou uma série de problemas, né? Até de agressão física, julgando os gaúchos como invasores. Né? Os invasores que vieram tomar a terra do Uruguai, quer dizer, eles compraram. Eles trabalharam, mas existe sempre essa barrismo. Então, aqui, quando eu cheguei... Já estava preparada. Porque já estava preparada, que já passou, de certa forma, por isso no sul do Brasil. Sim, lá o Paraná é uma terra de imigrantes, né? Tem gente de tudo que é lugar do Brasil. Tem muitos alemães, italianos. Exterior, japonês, alemão, muito alemão, polonês, uma comunidade muito grande de japonês, né? Que veio naquela época em que houve um acordo com o Brasil para que os japoneses, durante a Primeira Guerra, Segunda Guerra, Primeira ou Segunda Guerra, não me lembro mais, e vieram para o Brasil em famílias para colonizar o sul do Brasil, São Paulo e Paraná. Sofreram bastante, né? Eu não sei se você já pesquisou sobre isso, eu pesquisei mês passado por causa da revista. E como eu tenho uma amiga que era japonesa, ela me contou uma parte da sua história, né? Do que o pai e a mãe, o tio morreu dentro do navio, um outro foi preso, perseguido pela polícia, nunca mais se ouviu falar dele. Então, muita gente sofreu tortura. Tudo isso no governo do Getúlio Vargas. Né? E então, foi um período difícil para o japonês. Veio para cá como estrangeiro, com a língua completamente, ainda por cima, a questão da cultura, que é o oposto, né? E assim cada cultura, cada país, cada imigrante que chega num determinado país, ele sempre vai sofrer esse peso, mas ele tem que... É por isso que acaba se fechando em comunidade, né? Se organizando em comunidade. Para se proteger mais, né? Eles procuram proteção. Que, aliás, é uma das coisas que agora eu acho assim que está bem avançado, né? Essa parte da organização comunitária em países estrangeiros, pelo menos para os brasileiros, né? Porque o brasileiro ele é muito social, ele precisa... O brasileiro tem essa característica de
sempre está procurando apoio no outro, o que é muito diferente do suíço. O suíço ele é totalmente independente, ninguém procura apoio de ninguém. Eu analiso, que é porque eles são autossuficientes economicamente. Então, a economia dá essa liberdade e as pessoas elas não precisam se procurar para se apoiar economicamente. E essa falta de comunicação faz também com que a pessoa tenha essa distância, né? Manter essa distância. O que não acontece no Brasil, porque o Brasil tem uma outra realidade econômica. Mas eles vieram para cá. E aqui tem essa comunidade e eles procuram, né? Os brasileiros procuram sempre se integrar de uma forma, mesmo que não seja planejada, mas conservar a nossa cultura, né? As festividades, a literatura, a dança e tudo num país estrangeiro. Quer dizer, não querer impor, mas procurar um meio para que se sinta bem, né? Onde ele é compreendido, porque realmente a nossa característica, a nossa personalidade é extremamente diferente do suíço, né? Não tem, realmente são duas culturas que se chocam praticamente. Eu acho até que eles são muito mais diferentes do que o alemão. O alemão ele procura mais, eu acho que o alemão ele procura mais se integrar. Eu não sei. Ele é menos inibido em comparação ao suíço, são menos inibidos. Né? O suíço ele é muito sério, muito levanta de manhã, vai para o trabalho. Eu acho que é porque ele gira muito dinheiro atrás, sabe? Eu acho que é isso, né? E quando gira muito dinheiro, a pessoa fica só ligada em planejar, em fazer viagem da ferra, né? de contrato, de empresa, de empregados que são centenas, e aí acaba a pessoa realmente não tem tempo e nem se dá o tempo de ser um ser humano normal. Ou seja, rir, brincar, correr, chorar, sofrer. Ele não se dá esse tempo. Ele chora, ele tem as dores, ele tem isso, mas ele é fechado, bem fechado. Né? Mas isso é interessante, essa análise, eu diria, antropológica, né, da diferença dos nossos países, né, que a gente tem uma dor de cabeça, chega no local de trabalho, mas por mais sério que seja, a gente vai falar, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou mal. Eu lembro que na Alemanha não era assim. Você não fala de problema privado, se está com dor, seu marido foi chato, o filho foi chato, não. Você separa, né? Tem uma porta ali. Saiu de casa, é privado. Chega no trabalho, você é uma máquina, você tem que produzir. Na Suíça deve ser algo similar, né? Assim, então, pelo visto. Na Suíça é como se... Parece até que evitam falar em problemas, né? Parece até que evitam. Olha, e eu conheço... Bom, eu tive... Né, meu marido é uma pessoa que vivia bancário e tal, essas coisas, trabalhava no banco, diretor de banco. Então, o meu contato com esse pessoal banqueiro, etc., foi bem, digamos, foi bastante, né? Então, eu convivi com esse tipo de gente que eu não sabia nem que existia milionário na Terra. Como é que era ser um milionário? Eu nem sabia. Eu tenho uma passagem que eu conto. Quando eu cheguei aqui, meu marido ele era diretor do banco, um banco privado. Ele agora está aposentado. E ele organizou toda a festividade desse banco, que fazia 200 anos de criação. Então, tudo aqui assim, é tudo de 200 anos, 300 anos, 500 anos, é assim, né? Aquelas coisas assim, tudo assim, bem... Não tem nada com 10 anos. Não, aqui se um negócio celebrar 2 anos já é muito, né? 2 anos o negócio, né? Já é 5 anos, nossa, 5 anos está funcionando. 200 anos de um banco, pô, meu, nunca faliu, tá inteiro. 200 anos, pois bem. Aí ele teve que organizar a tal da comemoração dos 200 anos. E aí eu perguntei para ele assim, é aberta a festa? Ele disse, não, é só para os empregados. Mas como tua mulher, eu não posso ir? Não, não pode. Que é assim, né? Aqui é assim, você sabe, é tudo... Negócio, família à parte. Família à parte. E aí eu disse assim, mas e como é? Não, esses são só para os funcionários. Os clientes. Eu digo, e para ser o cliente do banco? Então eu vou lá me inscrever. Ele diz, se você tiver pelo menos 1 milhão, você pode começar a entrar. Nossa! Aí baixou o fogo.
Aí eu falei, coitado de mim. Se tiver 1 milhão, você pode começar a pedir para ter uma conta. Olha lá, que talvez nem consiga. É uma outra realidade, né? E ainda é assim, não é 1 milhão para você ficar movimentando, é para deixar lá para eles usarem. Deixar lá, não mexe não. Aí eu falei, tá bom. Eu disse assim, e como é que é? Não, é que são os clientes, né, que vêm e tal, e vai ter a tal da festa. Eu disse assim, mas esses clientes, então tudo tem assim, tudo tem 1 milhão? Eu disse, não, 1 milhão Para começar. 50, 100, 200, eu não sei nem o tamanho desse número, né? Aí eu falei, bom, isso, e a festa é como? Ele disse assim, não, a festa vai é assim, tem o teatro, tem lá na Praça Nova, que é onde reúne, né, teatro, a ópera e tudo assim, né, aberto. E o banco ficava perto. Aí eu falei, bom, mas se todo o povo tudo junto, né, geralmente vai com a guarda, tudo escoltado. Ele disse, não, a gente sai de um lugar, vai para o outro. Eu disse, sem escolta? Ele disse, não precisa de escolta, a gente não está na floresta. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas e como é que é o programa? É assim, você sabe uma coisa? Aí eu falei, pensei, eu vou lá ver como é que são esses milionários. Porque eu fiquei imaginando aquelas mulheres, né, cheias de diamante da cabeça aos pés. De Hollywood, né? Porque ia para a ópera, né? Eu fiquei imaginando isso. Aí eu olhei lá, vi o horário que ia ser a tal da ópera. Aí fui lá. Eles saíram da conferência que tinha perto e foi para a ópera, assim, dá 100 metros, né? Aí eu fiquei de longe olhando aquele grupo de milionários, mas um grupo, assim, grande, né? Mas, olha, eu vou te dizer, eu fiquei, assim, paralisada, meio que muito surpresa, porque eu esperava plumas e paetês e diamantes e esmeraldas e etc. O que eu vi foram pessoas comuns, como nós, vestidas normalmente como se fosse para um cinema, que se você cruzasse na rua, você não diria nunca que era um milionário. Não tinha nada aquela esnobação de roupa Chanel, que roupa não sei do que, de marca, não. Mas uma simplicidade, uma austeridade calviniana. Aquela austeridade, aquela coisa, sabe? E não era um só, não. Era aquele grupo, assim, tinha umas 200 pessoas, eu acho, mais. Era um grupo, assim, que ia atravessando a rua. Então, eles estavam saindo de um lugar para ir para o outro, que não era longe, mas gente normal. Tanto é que eu fui numa exposição, que eu fui convidada. O marido falou, quer ir para a exposição? Eu disse, vou. Aí fui na exposição. Estava chovendo, peguei o guarda-chuva, subiu, era no primeiro andar, era numa galeria privada. Primeiro andar, entrei, fiquei com o guarda-chuva na mão porque eu não sabia onde colocar, aquele pingando água. Aí eu vi uma pessoa em pé, assim, um senhor, eu pedi licença, falei assim, eu posso perguntar para o senhor onde é que eu ponho meu guarda-chuva? Aí ele falou assim, pode. Eu falei, o senhor pode guardar para mim? Ele disse, sim, sim. Aí ele pegou meu guarda-chuva e guardou. Passou. Meu marido chegou depois de uma meia hora. Aí eu falei assim, nossa, Raquel, o povo é tão educado. Aí ele disse, porque se aquele senhor ali, eu pedi para ele guardar meu guarda-chuva, ele guardou. Meu marido ficou amarelo, verde, encarnado, roxo, de tudo que é cor. Aí, você não fez isso? Eu disse, fiz. Aí, você não teve coragem? Eu disse, mas e por que eu não tenho coragem? Ele é para uma coisa especial? Ele disse, é o dono do banco que eu trabalho. Menina, eu falei, eu por um acaso ia adivinhar que este homem é o dono do banco que tu trabalha? Como é que eu... É o meu chefe, é o meu patrão. Entendeu? Então, não... Foi assim, você olha, você não identifica que as pessoas sejam diferentes. E isso é a cara de como funciona aqui. Então, isso dá para você assim, uma certa tranquilidade, eu acho, né? E eu até já perdi o fio da meada. Não sei porque eu contei tudo isso. Não, mas essa história é interessante, porque aqui já é o contrário, né? A pessoa, às vezes, nem ganha o suficiente, aí já quer comprar uma coisa bem acima do padrão, do orçamento da pessoa, para mostrar que tem aquilo que na realidade não tem, nunca vai ter. Quer dizer, uma mentalidade para criar um respeito através do ter.
da roupa, do carro. É. E lá o pessoal já compra com respeito, né? Exatamente. As pessoas já têm, então não tem necessidade de mostrar o que tem, porque já tem. Claro. Ela não precisa. Não Tanto é que eu moro num bairro que eu tenho até rei vizinho aqui, Castelo, onde eu moro. Tem até rei. Você anda na rua, você não sabe quem é pobre, quem é rico. Não dá para ver, viu? Uma coisa assim, muito... não tem essa coisa snob, né? Mas se você andar na rua aqui, você vê os palácios que tem, né? Mas quando eu digo castelo, é castelo medieval. Tem tudo aqui na rua onde eu moro. Castelo medieval, tem o castelo do rei Faad, o castelo do rei Faad, ele tem o castelo dele, mais umas 20 casas dos empregados, mas as casas são mansões dos empregados. Dos empregados. Dos empregados. Até quando ele estava vivo, que vinha para cá, fechava o bairro, porque tinha segurança toda, aquelas coisas toda, né? Do rei Faad. Porque como os árabes têm essa coisa da esnobação, né? Sim. Então eles precisam essa pompa, aqueles carros Mercedes, aqueles carros enormes. Aqueles carros enormes, como é que chama aquilo? Que tem 2 lugares, 6 rodas, sei lá. Eu não Sabe lembro. aquele carro comprido? Sei. A limusine. Tal da limusine, Aí vem para cá, e eles gostam, né, daqueles carrão, e você vê logo que é um árabe. E a mulher bota aqueles diamantes no dedo que você não vê nem a unha. É verdade. Pendurada tanta joia que mal dá para andar, né? Quando elas vêm, a mulher dos árabes, elas fecham as lojas, joalherias para ser servida. Sei, só sem ser incomodada, né? Isso antes do corona, porque agora do corona não vem ninguém, né? Tá tranquila. Não, foi muito legal essa introdução. A gente vai fazer mais bate-papos durante essa semana. Hoje foi apenas assim para dar uma iniciação. Quem é Valquíria? Porque a gente às vezes esquece, eu me incluo também, né? A gente fala projeto A, B, C e tal, mas tem um ser humano por trás daquele projeto, daquela associação, daquele livro, daquela obra de arte. E eu achei legal o que você falou, né? Nordeste, foi para o sul do Brasil, que já é outro país em si, foi desquitada, né? A palavra que muita gente não conhece, vão aprender agora, né? Desquitada. E depois para divorciar era uma confusão, era uma burocracia. E para outro país, então, não foi tão abrupto, já foi mais suave. Foi digamos que a gente tem que ser assim bastante humilde, né, quando chega. E eu sempre aconselho assim, quando você chega, a primeira coisa que você tem que fazer, procure se integrar. Como? Aprenda a língua, visite a cidade para conhecer tudo que ela oferece, visitando a cidade que a gente começa a conhecer a cultura, né, como essas pessoas viveram, a história. Mesmo que a gente não saiba a língua, mas ele sempre oferece as versões em português e também procurar aprender, né? Procurar aprender e procurar aprender alguma coisa que funcione no lugar em que você está. Porque senão você realmente não cresce intelectualmente, né? Você fica naquela mesmice e aí vai achar ruim o lugar que você está, não vai se adaptar, vai começar a criticar, porque acontece bastante isso com muitos imigrantes. Eles chegam aqui apenas com a vontade de explorar economicamente. Como é que você vai explorar economicamente se você nem está preparado para explorar? Sem saber nem o idioma, para começar, né? Não sabe o idioma. Não tem uma formação que seja adequada ao país, porque aqui tudo tem formação, né? Tudo. Até para botar uma massa corrida na parede, você tem que ter uma formação de maçom, chama maçom, nem sei como é que é no Brasil. Carpinteiro. Pedreiro é quem põe pedra. Não sei. Né? Então, você tudo tem a formação para ser encanador, para ser eletricista, para ser isso, para ser aquilo. E até para cuidar de uma criança, porque cuidar de uma criança aqui é completamente diferente de cuidar de uma criança no Brasil. Né? E aqui eu tive
uma amiga que ela foi dispensada do trabalho na mesma hora porque ela chegou atrasada para pegar o filho na escola. Aí, imediatamente a patroa disse assim, você não serve mais. E não tem choro, não tem nada. É na hora. Então, até aprender a ter norma, porque nós no Brasil somos acostumados a lá vão ter, nós temos uma outra maneira de fazer as coisas. Tudo a gente resolve em 5 minutos no Brasil. 5 minutos não dá para nada, porque 5 minutos é o tempo que você pega a bolsa, abre a porta, entra no carro, põe a chave na ignição. Passou 5 minutos. Eu já contei no relógio. Então, essa história de 5 minutos não funciona. Não existe, né? Você tem que realmente... O que é 1 hora não vira 5 minutos, é 1 hora. Então, calcula teu tempo. Aqui tem essa questão, né? Os ônibus eles funcionam com horário certo. Um chega e o outro sai. Um chega e o outro sai. Então, não tem essa história, perdi o ônibus. Não, você não perde o ônibus, porque o ônibus chega no horário. Como é que vai chegar? É assim, é tão fácil, acho, porque é tudo previsível, né? Eu acho tão fácil, Luísa, viver desse jeito, né? Fazer as coisas de maneira que seja prevista, que você possa calcular. E aí você reduz seu tempo de espera e tudo mais. Então, quem chega tem que aprender isso, precisa aprender isso. Tanto é que, eu acho que eu estava falando isso, nós brasileiros que imigramos aqui, nós temos que aprender essa fórmula, né? Eu tenho tanta história para falar de brasileiro, tanta história, que eu vou até fazer um livro sobre imigrantes, né? Que é um dos projetos para o ano que vem. Esse choque cultural, né? Porque isso vai ajudar também as pessoas que pensam em sair do país e as que estão fora do país. Né? Porque as esperanças, os sonhos, a realidade são muito contrárias, bem diferentes. Né? Então, existe outra coisa, a confiança, brasileiro age de uma maneira no Brasil, mas ele age de outra maneira aqui na Europa, quando ele está fora. De outra maneira. E aqui nós também temos tudo isso foi um crescimento, né? Houve um crescimento, houve uma aceleração de adaptação. A internet está facilitando o contato, a comunidade, as pessoas se comunicarem e, em função disso, aqui em Genebra, muitos brasileiros criaram associações, se comunicam, procuram ajudar no sentido de orientar, porque realmente falar sobre imigração é uma live que deve durar umas 5 horas. Né? Mas, assim, resumindo, todo esse processo que as pessoas passaram, quando a gente chega fora, a gente abre de uma certa maneira, abre essa coisa da solidariedade, né? Esse sentimento, essa vontade de querer que o próximo também melhore e cresça. E aí as pessoas começam a fazer troca de informações. Só a informação já é uma grande ajuda. Né? Então, a gente vai parar por aqui e a gente pega nesse ponto solidariedade na próxima bate-papo da gente, né? Solidariedade. A gente já pega nisso aí que a pessoa que já está estabelecida, no caso aí na Suíça, procurando ajudar as outras, tá bom? Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada, você também, Luísa. Muito obrigada. Eu espero que quem esteja ouvindo ou quem vai ouvir possa tirar alguma coisa. Se tiver alguma pergunta, eu acho que também pode fazer, né? Mandar essa pergunta para você e aí você vai procurar. Mas eu acho que é de muita utilidade, né? Tá bom? Muito obrigada e boa noite da Suíça. Tenha um bom resto de domingo aí. Obrigada. Tchau. Tchau.